Pão, bolo, biscoito, bolacha, pizza, macarrão, cerveja, uísque e mais uma infinidade de alimentos e bebidas que são comuns na mesa da maioria das pessoas podem trazer complicações à saúde de outras. Estima-se que 1% da população mundial tem a doença celíaca, uma condição autoimune que ganha destaque no mês de maio. O Maio Verde é um período dedicado à conscientização e amplificação de informações que possam ajudar pessoas celíacas. E é esse o assunto do nosso papo de hoje com a nutricionista especialista em doença celíaca, Larissa Luna. Olá, bem-vinda, Larissa. Oi, Maísa, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Olha, é assim, eu já ouvi falar de doença celíaca há bastante tempo, mas eu sei que tem gente que nunca ouviu falar, pode até, de certa forma, conviver com alguém que tem. Então a gente vai começar do comecinho mesmo, né? Bem didaticamente, o que é a doença celíaca e como é que se faz para ter um diagnóstico? Então, a doença celíaca ela é uma doença autoimune. Muitas vezes ela é confundida apenas com restrição alimentar, mas na verdade ela é um pouco mais grave que isso. É uma doença autoimune que ela se manifesta com a ingestão de glúten. Então, falando de uma forma bem coloquial, é como se o meu corpo, porque eu sou celíaca também, né? Eu trabalho com isso e sou também celíaca. É como se o meu corpo de uma pessoa com doença celíaca, ele se voltasse contra ele mesmo, mais especificamente contra o intestino, mas só se eu fizer consumo de glúten. Então, para que esse diagnóstico ele seja possível, 2 pontos são necessários: ver o estado do intestino do paciente e que esse paciente esteja consumindo glúten. Então, normalmente é feito o exame de sangue para encontrar a presença dos autoanticorpos. Por ser uma doença autoimune, nós temos anticorpos, né, específicos para isso. E aí, então, quando esses autoanticorpos estão positivos, então é realizada a biópsia intestinal ou através de endoscopia para ver o estado de inflamação desse intestino. Então, esse seria o padrão ouro para fazer o diagnóstico da doença. É uma doença que a pessoa já nasce com ela? É uma doença genética? Ela tem um caráter genético, então existem 2 genes sabidamente muito conhecidos hoje, que é o HLA-DQ2 e o DQ8, que normalmente você nasce com o gene, mas não necessariamente você manifesta a doença. Então, se você tem o gene positivo, a gente pode chamar ali de doença celíaca latente, mas você pode vir manifestar essa doença depois de muitos anos. Então, você nasce com o gene, mas pode manifestar com 20, 30 anos, ou pode também manifestar logo na infância. Isso é bem variável de acordo com os fatores ambientais. Eu tenho a impressão sempre de que essa condição ela se manifesta de maneira muito mais nítida, assim, já na infância, né? A criança, o bebê muito novinho e tal. É assim, é mais prevalente mesmo nas crianças, embora possa se manifestar em outras fases? É porque normalmente diagnosticado na infância é a doença celíaca clássica, com sinais mais fáceis de ser percebido pelo profissional da saúde. Então, são aqueles sinais que são diretamente relacionados com o trato gastrointestinal. Então, é uma criança que não cresce, é um perfil muito fácil da gente perceber, que é uma criança com a barriga bem proeminente e o glúteo, que a gente chama muito para dentro. Então, você vê aquela criança mais emagrecida, que não acompanha a curva de crescimento, pode ter episódios de diarreia ou constipação. E aí, então, é mais fácil se lembrar da doença por ter uma alteração intestinal. Já na fase adulta, às vezes os pacientes eles crescem, se desenvolvem e têm uma manifestação atípica. Aí fica mais difícil diagnosticar, porque as queixas podem ser abortos espontâneos, uma dor de cabeça muito frequente, um refluxo sem cura. E aí fica mais difícil de conseguir fazer um diagnóstico mais assertivo. Você falou aí do refluxo sem cura, né? E aí eu fico pensando, valei-me, será que eu posso ter, né? Então, quais são os sinais, assim, você citou aí algumas coisas, mas que podem ser sinais de alerta? Porque, olha, o glúten está em toda parte, né? Por onde a gente se vira, os alimentos, as bebidas, eles acabam tendo, né? Você vai ter o trigo, a aveia, né? Então, é muito presente, né? A oferta desses alimentos e bebidas é muito próxima. Exatamente. Assim, no geral, os sintomas mais relacionados ao trato gastrointestinal são bem preocupantes. Então, se é uma pessoa que tem uma constipação crônica, refluxo, distensão abdominal, excesso de gases, merece a atenção, porque a doença celíaca não é uma doença rara. Então, muitas vezes, as pessoas acabam empurrando esse diagnóstico mais para frente, mas se você tem queixas gastrointestinais recorrentes, procure um gastroenterologista. Além disso, outro fator que é muito comum são as deficiências nutricionais persistentes.
Então, anemia ferropriva, uma deficiência de vitamina B12, zinco, ferro e uma atenção especial para o cálcio. Aquela pessoa que tem osteopenia ou osteoporose, mas ainda é nova, fez a primeira densitometria com 40 anos, mas já está com osteoporose, merece uma investigação de por que não está absorvendo aí. E todo e qualquer sintoma que você tenha recorrente, que você não tem justificativa, não tem explicação, procure ajuda. Talvez possa ser uma doença celíaca escondida aí. Uhum. Tem níveis de gravidade, então? Tem níveis de tolerância. Então, assim, quando você tem a doença celíaca, você não pode comer glúten de jeito nenhum, mínima quantidade que seja. Existe, inclusive, uma coisa chamada contaminação cruzada, que é como se mais eu fosse na sua casa, fosse comer um prato de comida que não tem glúten, arroz, feijão e frango. Mas naquele mesmo prato, você já comeu um macarrão com trigo. E aí eu como nesse prato, eu posso ter ali um resquício de glúten. Existem pessoas que vão ter uma tolerância maior aí a essa contaminação cruzada, outras não. Existem pessoas que passam mal apenas de ingerir um alimento nesse prato que foi utilizado, outras não. Essa é a maior diferença de manifestação, é a sensibilidade. Mas, em relação ao grau de afetar o intestino, o grau de inflamação, é de acordo com o tempo de consumo de glúten. Então, se a pessoa teve doença celíaca a vida inteira, passou 20 anos consumindo glúten e só depois foi diagnosticado, a inflamação vai estar muito elevada. Mas se for uma pessoa que foi diagnosticada porque o pai é celíaco, a mãe é celíaca e já fez um diagnóstico de rastreio, descobriu antes de prejudicar muito o intestino, então essa inflamação vai estar mais reduzida. Uhum. Quais são as principais dúvidas, hein, e preocupações? Porque você deu alguns sinais, né? Procure um profissional, mas assim, os seus pacientes, eu queria até trazer, claro que não nomeando, né? Mas trazendo exemplos mesmo do cotidiano para que as pessoas possam, de repente, ver se ali, né, tem um ponto, né, para o qual elas devem olhar. Pronto, vou trazer 3 casos reais de consultório, 3 pacientes meus, né. Primeiro caso é uma paciente que perdeu, infelizmente, o pai por câncer de intestino, nunca investigado, nunca teve nada, nunca ninguém soube nada. E aí resolveu fazer exames por conta dessa infelicidade que aconteceu na família. Era uma paciente assintomática, tinha doença celíaca, tem doença celíaca, o grau de inflamação extremamente elevado. Então, se você tem casos na família de câncer de intestino ou de doença celíaca, é importante fazer rastreio, especialmente se são parentes de primeiro grau. No segundo exemplo, paciente também real de consultório. Paciente com refluxo, eu falo muito do refluxo porque é extremamente comum. Esse refluxo que não melhora com nada, nem com dietoterapia e nem com medicação. Paciente com refluxo foi fazer endoscopia e fez biópsia para verificar se tinha presença de H. pylori. Mas, por um acaso, o endoscopista resolveu pinçar a porção do duodeno, que é a porção do diagnóstico de doença celíaca. Estava lá o grau de inflamação, de atrofia das vilosidades, diagnóstico positivo para a doença celíaca, a única queixa era refluxo. Terceiro caso também de consultório, que já é mais um perfil mais clássico, gases recorrentes, nada resolvia, fazendo uso de medicação. A gente recomenda alguns chás específicos, como chá de gengibre, que melhoram também, mas nada passava. Era aquele paciente que fala, tudo que eu como eu passo mal. E aí, quando a gente foi investigar, o paciente tinha doença celíaca e estava tão inflamado esse intestino que realmente tudo que comia passava mal, não apenas quando ingeria o glúten. E só um adendo que eu acho um ponto muito importante da gente falar é que o paciente precisa estar fazendo a ingestão de glúten quando vai fazer o diagnóstico da doença. Então, essa moda, esse boom que chegou, que glúten inflama, que ninguém deveria comer glúten, calma. Se você passa mal comendo glúten, você precisa testar a doença celíaca, porque você tem que ter certeza do seu diagnóstico, né? Você precisa ter ali aquele carimbo comprovado para você tomar os cuidados necessários para o controle da doença. E quem é, então, o profissional que faz, que encaminha esse diagnóstico? Tem que ser já uma pessoa da nutrição, um gastro, quem é? O que hoje em dia é recomendado do acompanhamento é uma equipe multiprofissional, mas o diagnóstico ele é dado pelo gastroenterologista e endoscopista e o patologista, precisa dos 3, né? Então, o endoscopista faz o exame, o patologista faz a análise, mas quem chancela, quem finaliza o diagnóstico é o gastroenterologista. E após o diagnóstico, o paciente precisa ser acompanhado pelo gastro, pelo nutricionista e é extremamente recomendado o acompanhamento psicológico também. Celíacos, então, vão precisar fazer suplementação? Porque ainda há pouco você falou aí sobre perdas nutricionais, né? A ausência, né, das quantidades necessárias de determinados, você falou vitamina.
que eu lembro aqui. Então, normalmente eles entram em suplementação? Muitos, a grande maioria, em algum momento da vida vai necessitar de suplementação, porque a área do intestino que é afetada pela doença é responsável pela absorção de algumas vitaminas e minerais. Então, muito provavelmente é um paciente que, em algum momento da vida, vai necessitar da suplementação de zinco, ferro, cálcio, vitamina B12 ou vitamina D. Uhum. E aí, como é que você garante uma alimentação saudável, balanceada e tal? Você tem que tirar muita coisa, né? Levando em consideração aí essas restrições que vão ter que ser seguidas. Esse é um ponto muito importante, porque as pessoas normalmente descobrem que são celíacas e aí já chegam no consultório falando: Ah, Larissa, eu já tirei o meu pão e eu estou comendo agora o pão sem glúten. É trocar 6 por meia dúzia, porque, na verdade, na doença celíaca, por nós termos uma alteração intestinal, a gente precisa cuidar desse intestino. Então, a base da alimentação do paciente celíaco precisa ser rica em fibras. Então, vegetais, frutas e verduras tem que ser essa base. E aí, a partir disso, a gente pode ir acrescentando com alimentos naturalmente sem glúten, como arroz, feijão, carnes, queijos, leites e todos os seus derivados, para que a gente consiga fornecer todos os nutrientes. O que, na maioria da população, acaba sendo deficiente é a questão da fibra, porque é muito comum a população brasileira ter como base de fibras o macarrão integral e o pão integral, que nós não temos na nossa alimentação. Então, é sempre interessante a gente aumentar esse consumo dos vegetais e pode fazer o uso de algumas fibras, como psyllium, a gente pode fazer uso de amaranto e quinoa, que são completamente livres de glúten, e a gente tem esse aporte de fibra maior. Vale a pena também acrescentar que pacientes celíacos devem ter cuidado com a aveia, mesmo a aveia sem glúten. O último consenso que nós temos é que até os marcadores inflamatórios da doença estarem zerados, o paciente celíaco não deve fazer uso da aveia, mesmo a aveia que venha rotulada como não contém glúten. Depois que os marcadores estão zerados, aí o consumo pode ser controlado, mas até lá, zerado. Você falou da marcação aí zerada, né? A marcação da inflamação zerada. Tem cura a doença celíaca? Infelizmente, não. Existem alguns ensaios clínicos em andamento, buscando medicações, mas nada muito promissor. Ainda trabalhamos só na base da esperança. Como é que você descobriu? Se descobriu celíaca? Eu estava ficando careca. O meu cabelo começou a aparecer uns buracos, assim, de uma forma bem exagerada. E aí, eu fui no dermatologista, fiz um exame de sangue e descobri que minha ferritina, a reserva do ferro, estava baixa, apesar da minha hemoglobina estar normal, não estar anêmica. E a partir disso, meu pai, para vocês verem como a opinião de pai e mãe, mesmo sem ser médico, muitas vezes é interessante, meu pai ficou dizendo que era verme, que era verme, que era verme. Com isso, eu fui no gastro, olhando meu perfil, o gastro pediu os exames e veio positivo. Eu nunca tive nenhuma desconfiança fazendo o consumo do glúten. Foi apenas a ferritina baixa e resultando na queda capilar. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. E aí, há quanto tempo você está convivendo com a doença celíaca, assim, né? Sabendo que tem? Agora eu tô com 30, então tenho 11 anos que eu já tô vivendo assim, nesse mundo sem glúten, nesse mundo diferente. O que é mais difícil, Larissa? O mais difícil para mim é comer fora de casa. Então é eu ir num restaurante e saber que eu posso comer. Fazer um pedido sem me preocupar se vai ter glúten ou não naquela preparação. É eu olhar e escolher uma coisa. Para mim, isso é o mais difícil. É a parte social, de não ter medo de comer, porque a gente vai no restaurante, muitas vezes tem sinalizado lá, não contém glúten. Aí você pergunta para o garçom, verdadeiramente não tem? Não usam farinha de trigo para engrossar esse produto? E eles, não sei. Ixi, vou perguntar. Um minuto. Então, essa insegurança para mim é o mais difícil. Tanto que eu não costumo comer fora de casa, né? Eu como em casa, que não tem nada de glúten, para que a gente tenha essa segurança. Às vezes parece assim que é uma bobagem, né, da pessoa, frescura, né, como o cearense diz. Você tem essa sensação de olharem para você com esse sentimento? Demais, eu já escutei demais isso. É frescura, coma só um pouquinho, é besteira. Você passa mal porque você não come. Aí quando você come, você passa mal. Já escutei diversas vezes isso. Tanto que às vezes eu já chego falando, é um erro até, mas você se cansa. Às vezes eu até falo, eu sou fresca mesmo. Para ver se a pessoa consegue entender que não vai haver diálogo ali. Mas é muito importante conscientizar porque é por falta de conhecimento, né? Eu acredito também, né, o fato de você ser uma profissional da área, especialista no assunto e ter a doença celíaca, me leva a pensar que outras pessoas
vão ficar mais alertas para isso também, tipo, ó, ela passa por isso, ela sabe o que é isso, né? Ela tem o que a gente acostumou se falar, lugar de fala, né? Então, não que você precise, mas uma vez que tem, né, eu acredito que isso pode ajudar até outras pessoas, né, a não se sentirem assim, porque é um estigma também, não é? Com certeza. Tanto que é muito recomendado que a pessoa faça parte de associações, porque a gente escuta demais isso, é besteira, é frescura, não tem problema. Inclusive, eu já tive casos, já peguei casos em consultório, em que dentro de casa, a esposa sendo celíaca, o marido comia pão na mesma cama, deixava os migalhas de alimentos com glúten soltos pela casa. Então, existem pessoas que têm manifestação na pele, né? Não são todas, mas existe dermatite herpetiforme, em que a pessoa tem manifestação na pele. Então, esse contato tópico nessa população pode acabar trazendo também um prejuízo. Então, é muito importante que essa conscientização ela aconteça para que as pessoas possam viver e não apenas sobreviver, né? Não apenas viverem estressadas e preocupadas. Tem uma frase que eu falo muito no consultório, que eu acho importante trazer, é que não vale a pena você cuidar só do seu intestino. Você precisa cuidar do seu cérebro também. Então, não adianta a gente se desesperar em relação a se o meu grau de inflamação já baixou, se o meu MASH está zerado, que é a classificação que a gente utiliza para ver a inflamação do intestino. Se você desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico quando você vai sair de casa, se você está depressivo por conta do diagnóstico. Então, a gente precisa se ajudar, né? A gente precisa se unir e se ajudar para que a gente consiga viver e não apenas existir. Perfeito isso. Deixa eu te pedir para dar aqui uma orientação que é a seguinte: certa vez eu desconfiava de doença celíaca, né? Pelo refluxo que não cessa nunca com nada e por algumas coisas que durante esse papo você já trouxe. E aí, da hora, me foi pedido para suspender por 10 dias o consumo de glúten. E aí, essa procura, né? E o que que eu vou comer agora? A primeira coisa que a gente pensa, né? E o que que eu vou beber a minha cervejinha sem glúten? E ainda tinha pouca oferta, né? Eu passei 10 dias. Aí o resultado lá do exame que eu fiz na época, não deu, né? Aí eu digo, beleza, vou comer um salgadinho. Nossa, quase morro. A minha barriga inflou, parecia que ia explodir, entendeu? Por que que isso acontece? O glúten, ele é uma proteína de difícil digestão, ele é uma proteína longa que é difícil de digerir. O nosso corpo, ele não tem capacidade de digerir com facilidade. Isso para todas as pessoas. Já o celíaco, quando não digere bem, vira tóxico, mas para qualquer pessoa essa digestão é mais difícil. Pessoas que têm refluxo, elas têm uma digestão prejudicada. Então, a molécula da proteína, ela chega maior no intestino, em vez de já chegar bem digerida, isso faz com que a pessoa tenha sintomas relacionados a esse processo digestivo mal feito, como excesso de gases, ou pode chegar até evoluir para dor de barriga mesmo, ocasionando até mesmo diarreia. Então, sempre quando a gente vai falar de glúten, a gente vai falar de uma proteína que é difícil de digerir. Então, se você for comer um hambúrguer, uma pizza, normalmente você vai ter essa sensação de empachamento, de dificuldade de digestão. Então, se você não tem doença celíaca e vai consumir esses alimentos, dê uma ajuda ao seu sistema digestivo. Coloca ali um suco de limão, coloca alguma coisa para um vinagre de maçã, um chá de erva doce para lhe ajudar nesse processo digestivo. Eu estava vendo uma lista de alimentos que contém glúten, né? Aí, no começo eu falei umas que a gente tem mais uma noção de que contém, né? Mas, por exemplo, se comprar tempero pronto, tem lá glúten. Se compra molho pronto, tem lá, tipo shoyu, maionese, sei lá o quê. Alguns queijos têm glúten em tudo. É, porque isso deriva da contaminação cruzada. Porque na indústria onde foi produzido aquele alimento, é processado algum alimento que tenha trigo, centeio, cevada ou malte, que são os alimentos que naturalmente contêm glúten. E aí isso faz com que a gente fique bem restrito em relação a marcas. Então, leite é um alimento que não tem glúten. Queijo é um alimento que não tem glúten, mas a partir do momento em que ele é processado em uma indústria, a gente tem que estar atento a qual indústria que a gente vai recorrer, qual a empresa que a gente sabe que não contém glúten em nenhuma das etapas do processo de fabricação. Então, para o celíaco, é como a expressão que a gente fala, né? O buraco é mais embaixo, é um pouco mais complicado. Uhum. Então vamos lá. Para a gente fechar o nosso papo, eu acredito que você já trouxe muitas orientações, mas fazendo uma, né, amarrando aqui esse nosso papo,
que conselhos, que orientações você dá para as pessoas que desconfiam, a partir desse nosso papo aqui, que podem ter doença celíaca, estarem nessa condição, e também para as pessoas recém-diagnosticadas e para as famílias, não é? Para você que está em processo de suspeita, eu lhe digo, não é normal sentir dor. Não se acostume com a dor. E se você nem percebe que você está sentindo alguma dor, pare e pense. Porque muitas vezes a gente se acostuma, não, mas eu sempre fui assim. Mas faz muito tempo que eu sou assim. Não, mas eu já me acostumei. Eu já nem me incomodo mais. Não, não se acostume com a dor. Investigue, busque, procure, se coloque em primeiro lugar. E se isso é algo recorrente, a doença celíaca tem que sempre estar com a luzinha acesa do seu lado. Agora, se você é um paciente recém-diagnosticado, saiba que você não está sozinho, saiba que é possível viver e viver feliz, e também que você tem um prognóstico de vida bom. Ou seja, a partir do momento em que você tira o glúten da sua alimentação e fica na dieta isenta de glúten, você não precisa mais se preocupar com as consequências da doença. Então, não se preocupe com todas aquelas consequências que você leu em relação a você ter osteoporose, você ter câncer de intestino, você ter várias doenças. Isso só acontece quando a gente não entra na dieta sem glúten. A partir do momento em que a gente adere a ela, a gente consegue ter uma boa vida, uma boa expectativa de vida, tudo normal. E se você é parente de celíaco, respeite o seu amor da sua vida, o seu irmão, a sua mãe, o seu filho, porque é uma comida ou uma pessoa, né? O que é mais importante? Um pedaço de pão ou uma pessoa que você ama? Então, traga sempre para o diálogo da família a compreensão e a forma de viver de forma que você não viva, que você não torne o peso de uma pessoa, né? O peso de uma doença, tornar aquilo ali ser o peso de uma pessoa. É importante a gente sempre separar o que é a prioridade na minha vida? A pessoa que eu amo ou o pão que eu como? Se eu consigo fazer essa renúncia, eu consigo dar qualidade de vida para a pessoa que eu amo. Então, é sempre importante a gente se colocar no lugar do outro para que a gente consiga verdadeiramente viver em harmonia. Muito bom, achei assim fantástica essa sua orientação final aí, englobando, né, as várias partes. E já que estamos falando, né, do Maio Verde, para que tomara que as pessoas aproveitem para amplificar, né, passar adiante essa nossa conversa, as suas orientações. E eu desejo fortemente que mais pessoas se sensibilizem, né, que hajam com empatia, que isso é bastante importante nesse momento. Larissa, muito obrigada, tá? Foi muito bom esse papo. Eu que agradeço pela oportunidade. É muito importante esse momento, né, da gente verdadeiramente divulgar e conscientizar as pessoas para que parem de sofrer e verdadeiramente vivam em paz. Muito obrigada pela oportunidade. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. E você ainda pode dizer o que achou desse episódio, deixa aí a sua resposta, a sua pergunta ou a sugestão de tema para esses nossos papos. E claro, passe adiante, compartilhe para quem você acha que tem que ter essas informações, essas orientações. Se inscreve no nosso canal no YouTube, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Aqui tem informação, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. E você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!